maravilhoso, né? O que, Sim. se a gente for analisar, ele tá aqui no ar que a gente respira mesmo. Mas eu pergunto assim, de sentir algo íntimo, assim, que você fala, tá se direcionando a mim nesse momento. Rodrigo, ele tá te perguntando assim: eu sou Claro. Tomé e gostaria de saber qual foi a Claro. sua experiência próxima da minha. Então vou contar um evento, um milagre que aconteceu na minha vida, pode? Por favor. Então eu tenho uma filha, Thaís, e tenho um neto, Theo. E ela ficou grávida, e um dia ela me chama, pai, acabei de fazer um exame aqui, né? Como é que faz lá? Tomografia? Como é que chama o exame que a gente faz lá? Ultrassonografia. Ultrassonografia. E tô desesperada, pai, porque a translucência Transluminescência. nucal, aquele exame que dá para síndrome Sei. de Down, De dó. Sei. deu altíssima, o coração tá batendo todo descontrolado e a médica disse que não há a menor chance do feto realmente vingar, e se vingar ele vai nascer com altíssima síndrome de Down e problemas cardíacos terríveis. E tá lá todos os dados, ela tem todos os dados da ultrassonografia. A gente sentou, dobrou os nossos joelhos e clamou a Deus. E uma semana depois ela já tinha marcado o novo exame. E ela fez o novo exame e ela me ligou e falou: pai, um milagre, 100% normal. Levou para a médica olhou e falou: impossível, isso não é real. O menino nasceu, o Theo, ele é lindão, super normal, saudável. Ele fez uma campanha das fraldas Hugs, né? Passou no Brasil e no mundo. E aí, o que você acha, Rodrigo? Há um Deus ou não há um Deus? A gente pode ou não pode clamar a Ele? Ele faz ou não faz milagres, hein, Roberto? Uma semana, a médica olhou e falou assim: isso é impossível, tá aqui, tem os 2 exames. O menino estava condenado absolutamente e uma semana Deus restaurou. Não há como você explicar por processos naturais não guiados um milagre desse. Então, Deus existe, Deus cuida dos seus, Deus é misericordioso e Ele, quando você clama, se você tocar o coração de Deus, Deus pode parar o universo, como que lá em Josué, para ele vencer a guerra, a Bíblia diz que ele parou o sol e parou a lua. E ele localiza muito bem no universo, assim, né? Nos céus, né? A Bíblia faz questão, né, padre Fábio? Incrível. Ela falou: parou o sol ali, parou a lua ali. A gente foi verificar, poxa vida, parou o sol, a lua onde deveria parar mesmo. E para parar os dois, ele teria que parar o universo. Então, para um servo seu ganhar uma batalha, ele parou o universo. E às vezes, quando a gente clama e toca o coração de Deus, ele faz esses grandes milagres, como aconteceu na minha vida com meu neto, né, Telzinho? É isso aí. Dá para descrever nesse Deus? Filipenses 2, 6-11, a gente estava falando como que esse Deus é maravilhoso. Ele não precisa de nada, né, padre? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não precisa de louvor, ele não precisa de adoração. Mas mesmo ele sendo Deus, olha o que a Filipenses fala sobre Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, deixa eu pôr meu óculos aqui, era algo a que devia ele apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Deus que a gente entende que é um Deus que se deu.
que se fez homem, morreu morte de cruz, se fez humilhar, ele foi humilhado e obedientemente, né, como cordeiro, né, ovelha, se entregou por nós. Mas ele voltará em glória. Em glória. E reinará com os seus filhos eternamente. E essa carta é uma resposta às indagações filosóficas dos gregos de Filipos. Então, que não entendiam quem é esse Deus de Jesus Cristo. Que é isso? Então, Paulo vai responder à comunidade de Filipos, né, os filipenses. Né? Quem é Jesus Cristo? É o Filho de Deus, que mesmo sendo Deus, não se usurpou desse nome, desse título e desse poder, mas pelo contrário, se diminuiu, tornando-se homem como nós, né? Semelhante a nós, em tudo, exceto no pecado. Né? Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre. O padre nunca contou uma experiência dessa pra gente, né, Robertinho? Foi lá com a gente lá, quase 10 episódios. Nunca quis contar. Talvez daqui mais 10 episódios eu fale sobre isso. Conta, padre. Conta, por favor. Me dá esse presente aqui, pô. Não, hoje não. Eu sei que você tem uma coisa guardada aí Tenho pra várias contar. coisas. A minha experiência com Deus, ela se dá praticamente todos os dias. Eu tenho a prova da graça de Deus todos os dias. Todos os dias. Mas eu tenho certeza que você tem alguma coisa íntima. Tem, assim. tem muita eu entendo. coisa. Essa Tão íntima que eu não vou contar pra vocês. Essa experiência de todos os dias é igual o professor Eberlin falou aqui, né? Você vê as cores, que é uma experiência maior do que essa. É uma parada... Chega a ser absurda, assim, né? O que nós, homens, nós temos de presente que Deus dá pra nós, assim, né? Mas eu respeito todas as pessoas, respeito todas as crenças. Já te contei já, o Robertinho sabe também. Eu tenho as minhas experiências, assim, que me faz crer e não tenho vergonha disso e não quero pensar diferente disso também. Tenho orgulho do que eu penso, né? Mas o padre tem... O que você tá olhando pro Pedro? Pro Pedro não tem graça isso, tá? Só pra você. Mas assim, eu tenho certeza que o padre tem alguma coisa, né? Podia Não, contar sim, pra eu Tenho gente, sei, muitas. né? Você que foi à minha missa, Eu fui. você pode dizer que você presenciou muitas coisas ali. Se você observar tudo o que acontece com o povo, aquela igreja tão pequena, aquele tanto de gente, a paciência das pessoas no calor, uma igreja tão quente, uma igreja tão antiga, né, tão precária, e você vê que o povo continua ali, né, apesar das dificuldades, era para aquela igreja estar vazia. Né? E não, aquela igreja está cheia. E não é porque o padre é bom, não. É porque a graça de Não, o Deus padre é bom. transborda. Né? Porque o que faria o povo permanecer num lugar inóspito, né? Tão pequeno, tão vilipendiado? Você esteve ali. Uhum. Você vê como que as pessoas se comportam, você vê como que as pessoas se sentem, a emoção que as pessoas sentem diante daquele momento. Aquilo ali para mim acontece diante de mim, aquilo para mim é um milagre, aquilo para mim é uma experiência de Deus. Sabe, olhar para as pessoas e perceberem que elas compreenderam a palavra, que elas compreenderam o significado dos ritos, dos gestos, para mim é milagre. Agora, eu sei que você quer saber algo meu, né? O que aconteceu na minha vida, no meu particular, né? Tem muitas coisas. Haverá o tempo propício de falarmos sobre isso, né, professor? Claro, Porque há tempo sim. para tudo nessa vida. Há tempo para sorrir, para chorar, Para plantar cantar, e para colher. plantar, Plante, colher. Robertinho, plante, Rodrigo. Há tempo A de colheita duvidar, há tempo de crer. Justamente. Deus, inclusive, entende, né, as nossas dúvidas. Tomé, eu acho que é um caso sensacional, porque Jesus tinha tudo para dizer, vai para lá, cara, o que é isso? Você andou comigo, né, e tal, e tá duvidando agora?
Não, ele foi misericordioso, não é respeitoso. Falou, olha, tá aqui. Não, olha, e foi as didático, é evidências. aquela didática de Deus, é o magistério de Deus. Porque né? às vezes você vê algum pregador pregando dizendo assim, nossa, Tomé foi um cético. Não, ele foi um Não, homem. ele foi o que a gente é. Ele foi um homem. Ele foi o que a gente é. Homem com as suas dúvidas, com as suas paixões. Ele disse, não, eu preciso de mais. É. Aí Jesus percebeu que ele precisava de mais e falou, toca aqui. E ele toca desce aqui. na humanidade de Tomé, ele desce na pequenez de Tomé, na ignorância de Tomé, e fala, você precisa então ver as feridas? Veja as feridas. Né? Essa é a didática de Deus. Então, é aquele que te olha e te pergunta, né, o que queres que eu te faça? Que é inclusive o evangelho desse final de semana. A cura do cego, filho de Timeu, né, que vai receber o nome de Bartimeu. Bar, em hebraico, é filho. Né? Timeu era o nome do pai. Nós não sabemos o nome do filho. Sabemos que era Bartimeu porque era filho de Timeu. E ele vai gritar, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus chega diante dele, que é cego, e pergunta, o que queres que eu te faça? Né? E para mim, as pessoas falam, mas peraí, Jesus não sabia? Claro que ele sabia, ele está diante de um cego. Mas a delicadeza de te perguntar qual é a sua necessidade, isso é próprio de Deus. E só quem está muito em sintonia com Deus é que consegue ter essa delicadeza. Né? O que eu posso fazer por você hoje? Por quê? Eu sei que você tem um monte de limitações, mas hoje você me chamou. O que eu posso fazer por você hoje? Os dois ladrões ao lado de Cristo na cruz, um fala, se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, salva a gente aqui. O outro ali, o que ele tinha para oferecer? Rodrigo, Roberto, né, padre? Ele não tinha nada para oferecer, ele estava sendo crucificado, ele era um ladrão mesmo, ele sabia que ele era. Fala, Senhor, tem piedade e misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele e fala assim, em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo. Olha, o Criador de todas as coisas, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, feito homem em Jesus Cristo, está do lado de um homem que tem o que para oferecer para ele? O que ele tem? É um ladrão sendo crucificado. Mas ele tem o que para oferecer para ele? A humildade. Abertura para que a graça aconteça. Ele foi humilde, ele se esvaziou, ele reconheceu que era um pecador, carente da misericórdia de Deus e falou assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz, hoje mesmo é uma estarás profissão comigo. de fé, né? Claro. É uma profissão de fé. Olhar para Jesus e falar, lembra-te de mim, Jesus. Ou seja... Apesar de mim, lembra-te de mim. Sim. A prostituta, né, que ia ser apedrejada, Jesus vê do lado dela e fala assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele corre o risco ali, né, eu estava pensando isso outro dia, de ser apedrejado junto com ela. Na verdade, o que os fariseus queriam era isso. O tempo todo queriam colocá-lo à prova, porque ele tinha duas possibilidades. Primeiro, quem julga... é a religião, é o Estado de Israel. O Estado de Israel enquanto religião. Então, os judeus podiam julgar de acordo com a lei judaica. Mas quem tem poder para executar a pena é o Estado romano. Sim, Roma. Então, quando eles perguntam, essa mulher foi pega em adultério. O que manda a lei de Moisés? Portanto, o que manda a nossa religião, os nossos preceitos? Apedrejá-la até a morte. Se Jesus fala apedrejá-la até a morte, então ela tem que ser apedrejada. Ele estava indo contra o Império Romano, porque quem pode executar é só o Império. E se ele fala que está errado apedrejar, ele ia contra a lei, ele estava indo contra os judeus. Então, de qualquer modo, ele seria colocado ali numa sinuca de bico. Só que a sabedoria, né, o superlativo de Deus é o Cristo, ele é a sabedoria encarnada. Ele vai falar, a regra é clara, o que a regra diz? Que ela deve ser apedrejada até a morte. Ok. Então façam isso, desde que tenham mãos limpas para realizar. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Apedrejem. Mas dê a César o que é de César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, eu estava pensando nisso agora, o imposto, né? Não, Ele é testado o tempo todo, é né? óbvio, porque que rosto que está na moeda? Do rosto de César. Se ele fala não é para pagar o imposto, o Império Romano ia atrás dele. Sonegar, né? Tô sonegando.
Ou seja, se ele fala pague, você está indo contra os judeus. Sim. Se não pague, está indo contra o império. O que ele vai dizer? O rosto de quem que está impresso nessa moeda? Rosto O de rosto do César. imperador. Então é dele. Agora, o rosto de quem está impresso em vocês? Vocês são Deus. imagem e semelhança de Deus. Então não se percam por conta da moeda dos homens. Juntem tesouro onde a traça não pode corroer. O rosto de César está na moeda, mas o rosto de Deus está em vocês. Dá a César o que é A de César o que é de César, ou seja, as coisas do mundo o que é do mundo, mas a Deus o que é de Deus. No homem existe o rosto de Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele. Nós não pertencemos ao mundo, nós não pertencemos a César. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mais sabedoria que Salomão? Jesus? Sim. Quem é Salomão perto de Jesus, Rodrigo? Não, tô falando assim, porque os atos, eu entendo, né? A gente tá falando de um Deus e de um homem, né? Mas Não se compara. Salomão tinha sabedoria de Deus. Deus que deu, história é essa? Deus deu a sabedoria dele pra tinha, ele. Ele tinha 1% do Elon Musk. Vou te tornar o homem mais sábio, né? E se você for ver os atos de Salomão também, eram louváveis. Claro. Iguais os atos de Jesus. E quando rezava, pedia sabedoria. Toda vez que Salomão abria a boca, saía uma parada muito foda da boca dele, assim, né? Tipo, ó, igual da criança, divide aí, ó, dá metade pra cada um. Caramba, não, pode ficar. Não, devolve pra mãe aqui, porra. Mas peraí, o que te Esse leva... da O que criança. te leva... Que assim, isso? você vai Que receber isso? um monte de hater por conta disso. Você comparar a sabedoria de Salomão com a Ó, sabedoria de Não Deus. importa, eu tô falando minha Rodrigão, opinião. É minha Nenhum opinião. efeito pode ser maior do que a causa. A causa da sabedoria de Salomão era Deus. Deus que deu a sabedoria. E Jesus era Deus encarnado. Como é que Sabedoria o efeito encarnada. pode ser maior que a causa? Logos. Impossível. Ah, eu adoro Jesus, assim, mas é... Mas é que Salomão, ele ficou foda notório demais, por né? essa sim. história da mãe que, né, pelo Dividir a filho criança que no sim. meio foi outra solução Foi sensacional. É uma assim. pegada que ele teve, né? É uma pegada que teve. E a Bíblia diz que você quer sabedoria? Ore a Deus e Ele dará. É uma coisa simples, é o que eu faço, por exemplo, no consultório, quando chega um casal que está brigando e que vai discutir, por exemplo, sobre a educação do filho. Aí vou fazer a terapia com o casal e o filho, e eu vejo que é uma família totalmente desordenada, porque a mulher só critica o marido e o marido só critica a mulher. Eu pergunto, qual dos dois, então, tem que ser responsável pela criança? Porque segundo a esposa, o marido não presta. Segundo o marido, a esposa não presta. Eu tenho a obrigação de ligar para o conselho tutelar e tomar a criança de vocês. E aí? Padre querendo dar uma de Salomão. né? Não é ser Salomão. É uma questão Sabedoria divina. ser óbvio. Claro. Se você fala que a sua Perfeito. esposa não presta para educar e ela diz que você não presta para educar, eu tenho a obrigação de denunciar vocês ao conselho tutelar. Essa perfeito, criança está padre. na mão de dois Sensacional. monstros. Ah, mas não Caramba, tem vai família que entregar fala. meus filhos tudo Não, pro conselho Ô, tutelar. eu Rodrigo, acho que não tem família que fala isso, que a mãe é ruim e o pai é Imagem ruim. e semelhança de Deus. Sábio. Tá vendo? Perfeito, Pô, padre. é bem Sensacional. minha briga com a minha Sensacional. Então, peraí. hein, cara? Ou você começa a me mostrar as virtudes da sua esposa e a sua esposa começa a mostrar as suas virtudes, ou eu sou obrigado a entregar o seu filho pro conselho tutelar para dar um pai e uma mãe que pelo menos o respeite. Isso aí é foda, que joga o moleque no meio de um rolo, velho. Pois é, Você justamente. tá louco. Aí a criança é que tá traumatizada, aí leva a Ó, criança sua pra mãe mim. é doida. Eu vou tratar a criança em 50 minutos, ela volta pra casa e só pega lixo de pai e de mãe,